Fala, molecada! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Isso aqui vai ser uma partidinha curta, uma aulinha curta, desse livro aqui, ó, Estratégia Moderna do Xadrez, né, que eu apresentei ele há pouco tempo. É um livro muito legal, né, para você ter. E tem um capítulo que fala sobre o bispo bom e o bispo mau, né? E eu separei uma partida para mostrar para vocês. Uma partida de uma Índia do Rei. Deixa eu só ver onde é que tá. Aqui, olha. Aqui, ó, página 18, né? Essa partida aqui, ó, que ela vem falando sobre o bispo bom e o bispo mau, né, no capítulo das peças menores. Inclusive deixei um tabuleirinho escolar, mais simples, bem baratinho, que é para mostrar para vocês, galera, que não precisa ter nada chique, nada fancy para você estudar, tá bom? Então aqui, né, eu coloquei na minha colinha, na notação algébrica, porque isso aqui é a notação descritiva, mas vamos lá, olha, isso aqui vai ser uma partidinha curta, tá bom? É uma Índia do Rei. Então aqui jogou D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, roque, cavalo F3, D6, bispo E2. Por que o cara joga bispo E2, galera? Ó, veja que esse bispo foi aberto, tá? Então, o bispo aqui, às vezes ele enche o saco, né? Então a galera, às vezes, jogar em bispo em D3, joga bispo em E2, para não evitar esse tipo de chateação. E5. Reparem nesse lance. Branca jogou D5, ou seja, fechou o centro. Isso é importante para a gente falar já já. Cavalo de B em D7. Roque, cavalo B5, cadê? Ah, aqui, ó. Não, pera lá, deixa eu ver se eu acho que eu me perdi aqui, galera. Ah, não, é isso mesmo, cavalo C5, desculpa. Cavalo D2, A5 e dama C2. Tá? Esqueci de falar para vocês, essa partida foi jogada em Helsinki, 1952. Quem está de brancas é um cara, não sei se eu vou saber falar o nome direito, Sakelaropoulos contra Boleslavski, de pretas. E aqui o livro diz o seguinte: essa posição em certa época ocorria com muita frequência, tá? Só que o próximo lance das pretas veio com um brilho estratégico que começou a ser adotado desde então em algumas ocasiões, tá? Que é bispo H6. E diz que esse lance exclama. Por que esse lance exclama? Tá louco, velho? Você fechou o cadeado, colocou o bispo enfianquetão aqui, ó, o dragãozão, você vai trocar ele, você vai colocar ele aqui pra quê, né? E aí você fala assim, ó, por que esse lance exclama, sendo que se você jogar na máquina, a máquina dá igualdade? A razão, galera, é a seguinte: em muitas variantes da defesa Índia do Rei, esse bispo preto de G7, ele desempenha um papel tão importante que são as brancas que com frequência tentam eliminar ele, tenta trocar esse bispo de qualquer jeito, porque esse bispo aqui é um animal, né? Só que isso só se justifica quando esse peão D branco ainda está em D4, tá? Ou então quando as pretas já tenham realizado a troca, por exemplo, toma aqui, por exemplo, alguma coisa do tipo, e o centro está aberto, tá bom? Agora, quando o centro o cara fechou, jogou D5. Quando ele fechou, ó, esses peões estão fixados aqui. Então, esse bispo preto em G7 passa a ser mau, porque ele está encarando, ó, é o bispo de casas escuras.
E ele tem uma cadeia de peões em casas escuras. Então esse bispo vai ficar travado aqui, preso para sempre. Enquanto o bispo de casas escuras das brancas é um bispo bom, porque a cadeia está em casa clara. Então esse bispo passeia pela cadeia. Conseguiram entender? Então o condutor das pretas se aproveitou da posição do cavalo em D2 para forçar uma troca de bispo. Então agora, se você for ver, esse bispo de C8 seria o bispo bom e as brancas ficariam com o bispo mau, que é o bispo de C2, ó, que é da mesma cor da cadeia, ó, o bispo de casa clara e a cadeia de peões está em casa clara. Então veja só o pensamento estratégico por trás disso. Então o que o cara jogou aqui, o Saquelalo, sei lá, jogou cavalo em B3, perdão, estava assim, né? Ele jogou esse, cavalo em H6, o cara jogou cavalo bola 3, o preto toma, eita, tomou o bispo, torre de A em C1, ele tomou, tá? Diz o livro que também é possível jogar cavalo por C5, trocar os cavalos, né? Só que aí depois de o preto voltar para H6, o preto ainda tem um par de bispos, tá? Isso às vezes costuma ser vantajoso a longo prazo. Na época, muitos comentaristas eles estavam tão convencidos da importância do bispo do rei preto que os caras eles recomendavam, né, que tem que tomar de torre, né, que é o que foi jogado aqui no caso, porque eles acreditavam que era melhor devido à debilidade na posição do roque, né, do roque preto aqui, porque agora o defensor das casas escuras aqui, ó, que era o bispo, perdeu, já era. E aí o preto jogou cavalo de F em D7, cavalo por C5, cavalo por C5, F4. Duvidoso esse lance. Diz que era melhor você fazer um lance de espera, dama D2, tá? Porque esse lance aqui, o lance que foi jogado, ele deixa o peão E fraco e vai ser explorada essa fraqueza aqui, tá, galera? Quando você joga aqui, ó, esse peão aqui está sem defesa, tá bom? Então, E por F4, jogou, torre por F4, dama G5, torre de F em F1, voltou, bispo D7, segurando para o cavalo não entrar, bom? Segurando essa diagonal. Torre de C em E1, torre de A em E8, bispo D3, se tocou da merda que fez, F5. E o branco jogou dama B1, interroga. Aqui a máquina, se você jogar na máquina, ela está dando 1,5 ponto para as pretas. Aqui está falando, olha gente, que se ele tomasse aqui agora, o preto teria uma réplica muito forte, com torre em E3. Olha que problema, hein? Taca o bispo duas vezes, a torre. Então a dama capturaria com cheque. Então aqui seria ruim, né? Tomar esse peão. Porém o branco podia ter jogado algo melhor, né? Do que isso, né, cara? Sei lá, joga um rei H1 aqui, né? Pelo menos é o que o livro diz. Agora o branco jogou dama B1, F por E4, atacou o bispo, cavalo por E4, cavalo por E4, bispo por E4,
F1 cheque. Tomou de rei, rei por F1. Dama F4 cheque. Rei G1. Dama E5. Rei F1 de novo. Porque caso contrário, se ele joga outra coisa, o preto vai jogar o bispo em F5 aqui e vai dar mate, né? Então, complicada a situação. Jogou rei F1, dama para H2, bispo F3, dama H1 cheque, rei F2, que situação, né? Dama H4, cheque, e o branco abandona, tá? Porque vai cair o peão de C4 e o bispo vai ter muita atividade aqui no tabuleiro e a situação do branco não vai ser boa, tá bom? Então veja só que legal, né? A partida desse livro, muito instrutivo, né? Em que situações o bispo preto, o bispo fianqueto, ele se torna bom ou mal, né? Então espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das partidas desse livro, tem muitas outras legais aí, tá bom? Um abraço!